Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos para a primeira aula de História sobre os conceitos da história, história como ciência, história como metodologia. E se der tempo de vídeo ainda a gente vai chegar na pré-história, evolução, enfim, todos os conceitos ali do começo da história. Tá bom? Então, sem mais delongas, espero que você curta o vídeo, você deixe um comentário, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho, e a gente vai começar. Primeira coisa que você tem que entender, tô olhando aqui pro lado porque é por causa do meu roteiro. Primeira coisa que você tem que entender, a história, dentro da história existem vários conceitos de história, várias formas de história, né? Então não existe somente uma história, existem diversas histórias. A história ela pode ser tanto escrita, pode ser oral, pode ser imaginética, ela pode ter fontes variadas. A história em si tem diversas maneiras de aparecer e de surgir. Mas como ciência organizada, a história ela precisou de escolas, de análises, de pensamentos, de escrita, de maneira de fazer a história. Porque se você observar, por exemplo, dentro da história do Brasil, a gente tem uma história mais tradicional, história com datas, com números, com governantes, presidentes, e era só aquilo, engessado, sem muito conhecimento, sem muito questionamento. Já hoje, a história que a gente tem é uma história mais aberta, é uma história dos povos, história de grupos marginalizados, grupos que sofreram, pessoas que fizeram algo e foram excluídos da história, né? Então, primeiro questionamento que vai aparecer no Enem, por exemplo, quem construiu a muralha da China? O governador chinês, o governante chinês ou as pessoas? Obviamente que foram as pessoas, mas quem se lembra delas? Até porque existem diversas pessoas para construir a muralha da China, e a muralha da China demorou anos, mas só se lembram dos governantes. Quem construiu as pirâmides? A gente gosta de falar dos faraós, mas quem eram os faraós sem os trabalhadores, sem os escravos, sem os hebreus, por exemplo, que foram escravizados, sem os próprios povos egípcios que foram escravizados? Então veja, a história mudou muito ao decorrer dos anos em relação a isso, tá bom? Então veja, o estudo da história ele é bem amplo, complexo e muito interessante para todos nós. Segundo tópico muito interessante que você pode ter aqui, os tipos de tempo da história. Porque a história e a humanidade, o tempo, ele é relativo. Se você quiser pegar, você pode pegar até um conceito religioso, como da própria Bíblia. Eclesiastes 3 diz, tempo para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu. Então até o próprio Deus cristão, ele está falando, olha só, amigão, o tempo não é como você quer, não. O tempo não é você dizer, vou fazer uma coisa agora e acontece. Não, amigão. Tem diversos tipos de tempo. O tempo é relativo, já dizia Einstein, certo? Então você tem aqui os tipos de tempo da história. Por quê? O tempo histórico, ele é extremamente importante, porque nós temos o tempo cronológico, cronograma, datas, relógios, e o tempo histórico, que a história ela atua da seguinte maneira: é o estudo do homem no espaço e no tempo, certo? Então o espaço, o que é o espaço? Em tal região, em tal localidade, em tal civilização, e no tempo, 1500, 2024, 2020, 300 a.C. Então a história funciona desse tipo. Existem diversos tipos de tempo, certo? Então, por exemplo, aqui no meu textinho a gente vai ter o tempo cristão começa com Jesus Cristo. O tempo islâmico começa com Maomé. Então tem diferenças. O tempo islâmico, ele vai ter aqui, a saída de Maomé, eles usam o ano zero como a saída de Maomé de Meca, aí gira. Isso é em 622 depois de Cristo, então já é outro tempo, certo? Já para os cristãos é no ano zero. Zero em relação ao quê? Zero em relação ao nosso calendário, que foi mudado pelos cristãos. Mas se você perguntar em 30 antes de Cristo, quem é Cristo para aquele povo? Porque eles não sabiam quem era Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo. Então era outro tempo. Eles não saberiam quem é Cristo. Como é que tu vai chegar, tu pega a tua máquina do tempo do Dr. Who lá à tarde, tu vai chegar e dizer assim, amigão, nós estamos em 30 antes de Cristo.
o romano ou o grego vai olhar para tu e vai dizer: ué, quem é Cristo? Entendeu? Não estou menosprezando aqui, estou dizendo que o tempo ele é diferente. Aí tu vai para os povos judeus, para o povo judeu no caso, eles estão considerando desde o início da Torá, desde o início da saída de Abraão. Então, para os judeus a gente não está em 2024, 2025, a gente está há mais de 6.000 anos, certo? Porque eles estão considerando, eles estão esperando o Messias dele. Então os tipos de tempo, os calendários são diferentes. O calendário maia acabou em 2012, né? Porque a gente não teve mais registros, a gente não sabe se acabou em 2012 ou se só acabou os registros deles. Então, a história tem esses diversos tipos de tempo, certo, meu amigo? Então, deixa eu dar uma viradinha aqui. Aí você já pode considerar aqui, eu vou deixar um exemplo bem claro para você, ó. No calendário aqui hebreu, você tem a criação do mundo, dos hebreus, né? Aí no ano de 5.708 a criação do Estado de Israel. 5.708. E aí vai passar o tempo, a gente tá mais ou menos ali em 5.774, 5.760, enfim. Depende do calendário que você vai pegar, da maneira que você vai pegar, certo? Aí você tem o calendário cristão, tem todo o período antes de Cristo. Aí tem ano 1, nascimento de Cristo. Aí depois disso é tudo depois de Cristo, AC e DC, certo? Que é o que o mundo ocidental leva em consideração, nosso mundo, certo? E aqui a gente tem, por exemplo, o calendário muçulmano, que você vai ter ali, ó, a fundação de Roma, certo? Antes da Híjra, você vai ter, aí vai ser mais ou menos ali em 1350, para os islâmicos, certo? E aí você vai ter 622, depois de Cristo. Aí você vai ter ano 1, antes de Cristo, depois de Cristo. Ano 1, fuga de Maomé para Medina. Então, ano 1 deles é nesse período aqui. Aí você vai ter, né, depois da Híjra, você vai ter ano 1367, que vai ter a criação do Estado de Israel para os islâmicos, em 1367. Para os judeus, para os hebreus, em 5.708. Você tem ideia? Tá entendendo? Aí você vai ter a continuidade. Para eles, a gente está no ano de 1435, mais ou menos por ali. Tá vendo como os tempos da história, a metodologia da história funciona de outra maneira? Então veja, isso se encaixa no nosso papel como historiador. O que é que a gente vai falar como professor, certo? Porque existem diversas fontes de história, diversas maneiras, e você como professor, por exemplo, ou uma pessoa que está estudando história aí para o Enem, para o SSA, qualquer outro vestibular pelo Brasil, eu falo SSA porque eu moro em Pernambuco, né? Então você tem que entender essas nuances da história. Aí, por exemplo, um professor, por mais que ele tenha uma religião, como eu tenho a minha religião cristã, eu não posso querer impor a minha opinião para os meus alunos. Não, porque eu posso ter um aluno islâmico, eu posso ter um aluno judeu, posso ter um aluno de matriz africana. Então, você tem que passar os conteúdos, tem que ensinar, tem que aprender e aos poucos ir lapidando as pessoas no respeito, na empatia, no amor. Enfim, que tudo isso é papel de um professor e principalmente de pessoas de humanas que tratam com assuntos que mexem com o seu coração, com seu coração e mente, certo? Então você entra já aqui no papel, no ofício do historiador, que é a historiografia, que já é o segundo tema, que é um tema de Enem também. É um tema do primeiro ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, cai em Enem, com certeza cai nos principais vestibulares, porque se você não souber disso, você não tem como entender a história. Por isso que começa no primeiro ano do ensino médio, começa no sexto ano do ensino fundamental, como a história ela funciona, como ela é arquitetada, certo? Então veja, as fontes históricas, como eu falei para vocês, a gente deixa pegadas, materiais, marcas na humanidade. O que o ser humano produziu, tudo que o ser humano produziu é história, que a gente atua no tempo e no espaço, certo? Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, você vai ter várias formas de descobrir, porque a história é dinâmica, a história se conecta com outras matérias. Você tem a arqueologia para lhe ajudar dentro da história, que se preocupa com os estudos dos povos e culturas do passado por meio de vestígios materiais deixados por eles. Mas tem povos que não deixam vestígios materiais. E aí?
que é que se faz com esses povos. Você tem que pesquisar muito e aprofundadamente. Aí você tem ainda heráldica, que tem um foco nos estudos dos brasões e escudos. Aí você acha, não é importante? É sim, porque representa algo, representa uma família, representa uma tradição. Você vai ter muito isso na Europa, na Idade Média, nas famílias reais, inclusive até no Brasil. A nossa família real tem um nome, Orleans e Bragança, certo? Eles mantêm aquilo, tem um símbolo, certo? E você ainda tem a numismática, é um nome difícil, perdão, que é o estudo das moedas e das medalhas. Querendo ou não, a produção de moedas vai mostrar a história. Quando você pega lá Roma, que o povo foi questionar Jesus sobre os impostos, aí dá uma moeda para Jesus, aí Jesus diz assim, aqui nesse símbolo tem a imagem de quem? Os caras respondem, de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja, isso é estudo histórico, você está compreendendo o tempo, tá entendendo? Compreendendo como as imagens, os símbolos, os escudos, as fontes, os estudos mostram e representam a humanidade, entendeu? As marcas da humanidade. Mas só sobra isso? Como eu falei no início do vídeo, não. Tem diversas formas e fontes de estudo histórico que você pode verificar, certo? Relatos orais, relatos escritos, jornais, fotos, tudo pode servir como história. Não vou me abranger sobre isso, porque vai alongar um pouco o estudo da história, mas uma coisa que você tem que saber é que dentro da história a gente tem nosso pai da história, que seria o Heródoto, né? Ele seria ali uma das primeiras pessoas a separar, seria a primeira pessoa a separar a história de relatos mitológicos, ele tentar trazer dados verdadeiros, relatos que de fato aconteceram, fontes aproximadas, determinadas pessoas no campo de batalha, determinadas coisas, em determinada data, em determinada localidade aconteceu essa batalha, isso e isso. Então a história, ela começa lá, mais ou menos ali, 430 depois de Cristo, enfim, não tem uma data exata, mas está acontecendo a história por ali, os primeiros relatos, né? Porque a história atua em toda a humanidade, mas o relato como ciência está acontecendo ali pela primeira vez, certo? Então esse é o primeiro vídeo aqui do canal, né? O vídeo mais longo, mais de 10 minutos. Espero que você curta, compartilhe, comente. Se tem perguntas, deixe suas perguntas aqui, certo? Então até a próxima, feliz ano novo. Esse vídeo vai ser lançado em 2 de janeiro de 2025. E eu queria que você aproveitasse, seguisse meu outro canal, meu canal de economia, tá? E é isso, até a próxima, em que a gente vai fazer o ano inteiro de vídeos focado para quê? Enem, SSA, demais vestibulares e o estudo da história para o autodidatismo. Valeu, muito obrigado.